Neste mês nós estamos trabalhando o tema de família. Os adolescentes podem subir, o professor está subindo para a sala lá, acompanhem ele, por favor. Falamos um pouco sobre casamento. Na última ocasião, Dia dos Pais, nós falamos sobre a ferida do pai. E tomamos como uma orientação falar sobre a família jacobina, a família de Jacó. E hoje eu gostaria de falar sobre os filhos de Jacó. Então o tema desta manhã é os filhos de Jacó. Bom, primeiramente nós temos falado que toda família é disfuncional. A sua, a minha, a nossa e a de Jacó é disfuncional ao extremo, né? Uma família funcional, é difícil definir uma família funcional porque não temos parâmetros, mas seria pelo menos uma ideia de uma família onde cada pessoa desenvolve seu papel e todos harmonicamente buscam o bem maior para aquela família. A família de Jacó é bem disfuncional. E a questão não é pensarmos assim, a minha família é jacobina? É sim, sua família é jacobina. Disfuncional também, porque nós somos disfuncionais, o pecado nos tornou disfuncionais. Só Jesus é cheio de graça e verdade. Às vezes eu sou gracioso quando deveria ser verdadeiro, às vezes eu sou verdadeiro quando deveria ser gracioso. Não é assim? A gente é descompensado. E o pecado é que nos descompensa. Jesus, como não nasceu com nenhum pecado, nenhuma mancha do pecado, ele era cheio de graça e verdade. E Jacó era um descompensado, seus filhos eram descompensados, suas esposas eram descompensadas. Então a questão é que, sendo descompensados, disfuncionais, todos nós somos jacobinos em algum sentido. Então tente descobrir quão jacobino você é, quanto de Jacó tem em você. E quão jacobina é sua família. Esse é o nosso desafio. E sejamos sinceros, precisamos começar falando essa verdade a respeito de nós mesmos. Gênesis 35, dos versos 22 a 26. Nós temos a listinha dos filhos de Jacó. Não está completa, falta Diná. 35, 22. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia, Rubem, o filho mais velho, Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José, Benjamim. E estes são os filhos dele com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gad e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã, Arã. Muito bem. Está aí a lista, faltou uma filha que é Diná. Gostaria que vocês imaginassem agora, ok? Então o culto começou, e nós estamos aqui. E está ali o irmão Zé Edson à porta, e o Zé Luiz ali, falta o Zé Pedro, agora para formar os 3 Josés ali, né? E de repente então Jacó entra por aquela porta. E atrás dele 17 pessoas. Maravilha, né, Zé Luiz? 17. E aí então o irmão Zé Luiz estende a mão. Olá, tudo bem? Primeira vez aqui. Qual o seu nome? Jacó. E aí então José Luiz olharia para Lia e diria, sua esposa? Ele diz, sim. Aí José Luiz olha para Raquel, Bila e Zilpa, suas filhas? Ele, não, esposas também. E aí começa os filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Gad, Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, José, Benjamim, Diná. Uau! E aí então ele chegasse para o Zé Luiz e falasse assim, depois do culto eu quero conversar com o pastor. Zé Luiz, cancela essa conversa.
eu não quero essa família aqui. Recomenda a igreja do Edmilson, recomenda a igreja ali da Nazareno, pode recomendar outra igreja, porque o homem tem 4 mulheres, gente. Como é que eu vou lidar com uma família que tem um homem que tem 4 mulheres e tem aquele bando de filhos que ele tem? Olha a complicação pastoral que eu teria para lidar com uma família dessa. Agora vocês estão entendendo que Jacó tinha 4 mulheres, agora vamos ver o perfil dos filhos. Cada filho do Jacó, na sua experiência, tem algo a nos ensinar sobre como podemos criar nossos filhos. Bom, deixe-me salvaguardar um pouco Jacó. É claro que muitas coisas que vou dizer aqui aconteceram na vida dos filhos entre 15 e 30 anos. Não foi assim quando criança, ok? Todavia, eu creio que há algumas coisas que nós podemos fazer enquanto as crianças são crianças, que se fizermos enquanto eles são pequenos, nós conseguiremos evitar que coisas desagradáveis aconteçam na adolescência, juventude e também no estado de adultez. Então, louvado seja Deus pela vida do Robinho. Robinho, muito obrigado por ter aceitado o desafio. Robinho fez um curso de criação de filhos e tem um grupo. Final do ano a gente faz a formatura, viu, Robinho? Vamos divulgar e vamos dar continuidade a isso aí. Eu acho isso importantíssimo. E o velho ditado diz que é de pequenino que se entorta o pepino, né? Então, devagarzinho. Vocês sabiam que tem no Japão melancia quadrada? Vocês sabem disso? É para transportar, né? O japonês pega a melancia e coloca dentro de uma caixinha. A melancia fica quadradinha. Interessante, né? Fica redonda é ruim para transportar. A criança, segundo Aristóteles, deve ser adestrada. E essa é a palavra que ele usa mesmo. Adestrada. Ok? Curso de criação de filho não é adestramento não, mas não difere muito disso também. Para que você possa dar ao seu filho orientação que vai ajudá-lo na sua adolescência, juventude e adultez. Okay? Vamos falar um pouco sobre o próprio Jacó. Jacó vai aparecer ali, exatamente esse. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque e Rebeca, irmão de Esaú, marido de Raquel e Lia, amásio de Zilpa e Bila, pai dessa galera toda que eu falei para vocês. O nome dele significava usurpador. E no encontro com Deus, Deus o transformou em Israel, aquele que vence. Ele tem, como disse, 4 esposas. Lia era a filha mais velha de Labão, irmã de Raquel. Deveria ter por volta de uns 30 anos quando casou com Jacó. O Jacó teria 47 nessa ocasião. A outra esposa chamava-se Raquel. Raquel significa o Senhor é o meu pastor. Filha caçula de Labão, filha de Betuel, arameu. Ela foi mãe de José e Benjamim. Teve uma morte prematura por volta do nascimento do seu último filho. Morreu em Belém, onde nasceu Jesus. Zilpa é serva de Lia, filha de Labão, arameu e concubina de Jacó. Ela foi mãe de Gade e Azer. Bila era serva de Raquel, né? E ela é filha e também era concubina de Jacó, mãe de Dan e Naphtali. O primeiro filho chamava-se Ruben. Vocês estão rindo por causa dos personagens aí, não é de propósito. Eu fiz esse sermão para jovens, né? Então eu precisava colocar pessoas ligadas ao mundo jovem, né? Então, Ruben, seu nome significa eis um filho. Naquela época, o filho primogênito, ele recebia dobrada porção de todos os filhos. Vamos tentar entender, ok? Jacó teria suas propriedades, seu gado. Na hora de herdar, Jacó daria uma porção específica para cada filho. Ruben receberia o dobro. Então, vamos lá, que cada um filho recebesse 1.000 ovelhas, Ruben receberia 2.000 ovelhas. Se cada filho recebesse 100 camelos, Ruben receberia 200 camelos. E assim por diante. Essa era a bênção na primogenitura. E Ruben seria o herdeiro da bênção espiritual. Porém, Ruben
embora sendo o filho mais velho, ele deixou de exercer uma liderança efetiva entre seus irmãos. E isso é um problema em seu caráter, porque ele deveria ser o homem de ação, ele deveria ser aquele irmão mais velho, o Big Brother de todos eles. Mas ele era fraco. Seu caráter não era muito firme. Ele não impunha realmente a sua autoridade de irmão mais velho. A liderança entre os irmãos era de Simeão. Simeão era o líder. Quando você lê a história dele, você descobre que o José prendeu quem? O Simeão. O José prendeu o chefe da quadrilha. José sabia quem dava as ordens ali no meio deles. E sabia que não era o Rúben. Quando eles viram José vindo ao encontro deles, eles começaram a dizer: aí vem um sonhador, que faremos dele? Imediatamente Simeão disse: vamos matá-lo. E o Rúben não falou nada. Aí tinha um buraco, o Rúben falou: vamos colocar ele nesse buraco aqui, na intenção de talvez salvá-lo, porque o Rúben era fraco. Ele não tinha uma personalidade forte ao ponto de se impor em autoridade em relação a Simeão e os demais. Nós precisamos prestar atenção nas capacidades de nossos filhos. E às vezes perceber as deficiências e trabalhar para fortalecê-las. Nós pais somos lapidadores do caráter de nossos filhos. Às vezes nosso filho é tímido. E a timidez pode ser um grande problema para ele no futuro. Eu sei que você não vai conseguir talvez transformar ele num Silvio Santos. Mas você pode ajudá-lo a trabalhar de maneira que ele quebre um pouco essa timidez e se torne uma pessoa mais confiante. Uma pessoa que dá as caras. Uma pessoa que toma iniciativa, não uma pessoa tímida, vencida pela covardia, pelo medo. Precisamos perceber essas coisas em nossos filhos. Às vezes desafiá-los. Às vezes desenvolver ali um potencial deles que eles não perceberam também. Rúben não conseguiu desenvolver sua liderança. A questão é que em Gênesis 35, 22, a Bíblia diz que Rúben deitou-se com Bila. Bila era a concubina do Jacó. Quer dizer, o filho mais velho deitou-se com uma das esposas do pai. E isso é desonra. O primeiro mandamento da lei em relação ao relacionamento paterno-filial é: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva longo tempo sobre a face da terra que o Senhor te der. Rúben cometeu um pecado gravíssimo de desonrar seu pai. Resultado, perdeu a herança. Em Gênesis 49, dos versículos 3 e 4, Jacó, ao proferir a benção, diz: Rúben, você subiu à minha cama. Você não receberá a porção dobrada. Esquece os 2.000 camelos, vai ficar só com 1.000. Esquece. E assim por diante. Rúben perdeu a bênção da primogenitura. Porque ele desonrou seu pai. Ensinem seus filhos a importância de honrar seus pais, de honrar os mais velhos, respeitá-los, entender quais são os seus limites. Isso é extremamente importante. Segundo filho. Desculpa, eu pulei um slide ali, né? Volta só mais um ali. Acho que é importante perguntar. Está claro para os seus filhos que ele deve honrar os pais? Eu pergunto sobre a questão do vício da pornografia, porque o Rúben se deitou com a sua mãe postiça, vamos assim dizer.
Às vezes nossos filhos estão embrenhados em pornografia, a gente não sabe, está achando que está jogando o joguinho do Pokémon, não é Pokémon que está jogando. Você sabe o que o seu filho está fazendo? Porque desonrou seu pai, ele perdeu a bênção. Os limites bíblicos da sexualidade humana são conhecidos por todos os seus filhos? Eles sabem o que é homoafetividade? Eles sabem que a Bíblia é contra isso? Eles sabem que o sexo está reservado ao casamento? Boas perguntas, né? Vamos falar de Simeão. Simeão é o segundo filho. Seu nome significa ouvindo. Ele era o chefe do bando. Ele é quem decidia. É ele quem tomava as decisões e às vezes as mais desastradas. Em Siquém, Gênesis 34, houve um incidente, nós vamos explorar um pouco mais o incidente na parte de Diná. Mas Simeão e Levi lideraram um grupo de homens que mataram mais de 40 homens em Siquém. Eles armaram um esquema, chegaram para os siquemitas e falaram assim: se vocês querem negociar conosco, se vocês querem que nossas filhas se casem com vocês, suas filhas casem com os nossos filhos e assim por diante, vocês precisam circuncidar-se. A circuncisão é feita numa criança aos 8 dias de vida. Os danos são mínimos. Agora, quando um homem circuncida, ele fica pelo menos uns 3 dias detonado. É uma operação de verdade. Imagina aquela época que era com faca de pedra. Os homens estavam literalmente entregues à febre, a dores. Eles foram lá e mataram homens nessas condições. 40 homens morreram sob o comando de Simeão e Levi. Não fosse a graça de Deus, os siquemitas, que eram diversas tribos nômades, podiam ter se unido e exterminado a família de Jacó. 40 homens mortos covardemente. Resultado? Ele foi também deserdado. Gênesis 49, Jacó se lembrou e disse: impetuoso, você na sua fúria matou homens. Você vai receber a porção mais remota. As terras de Simeão eram as piores que tinha. Pode olhar na divisão das terras. Ele tinha um comparsa, que era o Levi. A ideia de matar José veio dele. Não fosse Rúben e Judá, José teria sido morto. Porque o Simeão era implacável. Era um homem violento. Um instinto assassino. Algumas perguntas sobre Simeão. Que espaço há para a violência em sua casa? Um dia meu filho estava meio alterado, violento na escola, chutou a cabeça do colega e assim por diante, ele fazia taekwondo. Cheguei para ele e falei assim: se você encostar na sua irmã ou na sua mãe, você vai se ver comigo. Eu sou o protetor da sua irmã e da sua mãe. Estabelecer limites e dizer assim: não tem essa de vir para casa chutar a cabeça dos outros. Ah, seu filho brigou na escola. Antes de dar razão para o seu filho, vá lá verificar se realmente foi aquilo que aconteceu. Porque às vezes você está alimentando um instinto de violência no coração do seu filho. E às vezes o violento é você, né? Pensa bem. Simeão era radical, extremamente perigoso. Ele liderou o massacre. Será que não temos percebido desvio de conduta em nossos filhos? Por que Jacó não chamou Simeão e falou: garoto, baixa a bola, você está se achando demais. Vamos conversar aqui, sua liderança é perniciosa. Quem influencia quem em nosso lar? Quem está influenciando quem?
Já se perguntou isso? Sempre tem alguém influenciando alguém, né? Essa influência é boa ou é negativa? Existe um outro sermão que eu não vou poder pregar, chama-se O Cunhado. Né? O cunhado é o Esaú. O Esaú era uma péssima influência sobre os filhos de Jacó. Às vezes é seu irmão que está influenciando o seu filho para ser violento. Que tal chamar seu irmão e falar assim, ó, você influencia os seus, os meus, não. Põe o seu irmão no lugar dele. Falar, tio é só para trazer presente e levar para brincar. Quem educa é o pai e a mãe. De onde vem esse jeito nervoso de ser? Ah, é porque ele é paraibano. Eu sou filho de paraibano, irmãos. Eu sei que de vez em quando aparece um instinto, assim, vontade de matar uns 10. Mas Jesus transformou a minha vida. Vocês terem uma ideia, o testemunho que Jesus transformou a minha vida, eu matava gatos. Matava mesmo. Aí quando eu me tornei cristão, eu era soldado, um dia um gato caiu no poço de 13 metros. Eu desci o poço e salvei o gato. Aí eu olhei para o gato e falei, sorte sua que Jesus entrou na minha vida. Alguns anos atrás, filho, você ia se perder. Quando Jesus transforma a gente, Ele nos muda. Jesus nos amansa, não é verdade? É isso que Ele quer fazer em nossa vida. Não nos torna frouxos. Homens, vocês não podem ser frouxos, vocês têm que ser homens. Eu dei uma vez um testemunho, eu fui numa loja, não vou dizer operadora, né, mas uma dessas aí. Eu cheguei lá e fui ser atendido, e a Iraci veio depois, né? E quando ela entrou, tinha um lugar de beber água, ela entrou e foi pegar água, o atendente gritou com ela. Ah, não pode não. Eu olhei para ele e falei, você está gritando com a minha mulher? Eu, desculpa, não sabia que era sua mulher. Ah, pai, grita com a sua. Com a minha não, rapaz. Não, não grito com a minha, você vem gritar com a minha? Toma vergonha na tua cara. E o cara era do tamanho do Erlon, assim. Ele, vai gritar com a sua, criatura. Com a minha não. Né? Temos que ter alguma postura. Não ser frouxo, mas também não ser violento, né? Você dá um tapa na cara dele não, mas eu enfrentei ele e falei, não é assim. Temos que ser homens sem, contudo, ser grossos ou violentos. Levi. Levi significa unido. Levi era aquele irmão cúmplice. Sabe o irmão cúmplice? Um irmão tem uma ideia, vamos roubar bolachinha no armário. Ele providencia a cadeira para o outro subir e fica vigiando para ver se a mãe não vai aparecer. Não é assim? Ele não pega a bolachinha, mas ele ficou ali participando do ilícito. Um comparsa, ele é comparsa de Simeão. Ele participou do massacre. Ele se envolveu diretamente. Quando você lê o massacre, você vai descobrir assim, Simeão e Levi, com mais alguns homens, fizeram isso. Os dois estão lá. O nome dele está lá. Assinaram aquele ato bárbaro. Adivinha qual foi o resultado? Jacó deserdou ele também. Pode olhar na sua Bíblia. Levi não tem terra. Não tem. O Simeão pegou a pior e o Levi não pegou nenhuma. Deus deu a eles o sacerdócio. Não tem terra. Pode ver lá, Levi não tem a tribo de Levi, gente. Eles estão esparramados, deserdados. É a misericórdia de Deus que deu a eles o sacerdócio. Quanto a Levi, precisamos perguntar. Às vezes nossos filhos são meio camaleônicos. Parece bonzinho, mas não é. Sutis. O Levi era assim. Imagina aquele filho cuticute, né? Mas quando o Simeão chegou, e aí, vamos matar uns 40? Ele, só 40? Queria matar mais. Ele é meio felino, né? Ele bate, esconde a garra. Perigosíssimo.
Levi tem essa característica, e a gente precisa perguntar assim, o que está por trás desse temperamento? Esse menino está sempre emburrado, essa menina está sempre meio olhando, atravessado. Senta com ele que tem coisa errada aí. Esse menino é levita, mas não no bom sentido, tá? Presta atenção nele. Observe que aí pode ter um pouquinho de um caráter deformado. Levi sabia escamotear bem as coisas. Quem está influenciando este filho ou esta filha? O que seu filho ouve? Já parou para pensar? Já parou para chegar? Ô filho, compartilha comigo aí o seu fone de ouvido. Já tentaram fazer isso? Não, pai. Então ele já muda a estação, né? Ele estava ouvindo lá não sei, Racionais e tal, revoltado com a vida e assim por diante. E você está achando que ele está ouvindo o Fábio Júnior. Porque você gostava de Fábio Júnior e tal. Ele não está ouvindo o Fábio Júnior, gente, acredite, não é. Você sabe o que ele está ouvindo? Quem está influenciando ele? Tente perceber no palavreado dele. Observe. Você vai descobrir muita coisa. Precisamos estar mais atentos a isso, irmãos. Levi passou despercebido com certeza. Do que ele é capaz quando está andando em grupo. Gente, eu era super magro, pesava 55 quilos. Tinha acho que uns 13 anos de idade. Sozinho eu era um menino indefeso. Quando eu me juntava com a turma, irmãos, era pedradas, socos, chutes, pontapés, bati, apanhei, entrei em briga, xingava os sargentos lá, que a gente jogava futebol com eles, eles não aceitavam perder para a gente. Impressionante isso. A gente ganhava dos tios, chamava eles de velhinhos, eles chutavam a gente xingava eles também, e era cada palavrão horrível. E aí você fala assim, mas peraí, sozinho esse menino é um doce. Ele fala, bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Quando está em bando, ele vira o cão. Não é assim? Quantos palmeirenses são cuti-cuti? Aí junto com a mancha verde, joga pedra em todo mundo, bate, mata. Corintiano também, né? Mais ou menos. Sozinho já é perigoso também, viu, irmão? Porque gavião é perigoso sozinho. Um porquinho sozinho, tudo bem, mas gavião é perigoso sozinho também. Mas quando junta em bando, então... Um dia eu fui a Curitiba e cheguei todo alegrinho lá, de repente eu entrei no ônibus, a torcida do Atlético Paranaense em peso. Eu olhei assim e falei, Atlético, eu torço para o Atlético. Naquela hora eu me converti em atleticano, bandeirinha, sabia a escalação do time, certeza. Porque eu tinha que me envolver naquilo ali, senão eu podia apanhar. Não é assim que às vezes se comportam nossos filhos? Quando seu filho está sozinho, às vezes em sua casa é tranquilo, mas não na escola, quando ele se junta com os outros, ele faz bullying. Preste atenção. Eu fazia bullying. Tinha um gordinho na minha turma, chamava-se Estevão. Tem umas pessoas que a gente nunca esquece, né? O Estevão batia em todo mundo, ele era um gordinho provalecido, né? E ele batia em mim também. E um dia apareceu um índio chamado Efraim. O Efraim bateu no Estevão e a gente vibrou com o Efraim. Foi uma alegria, uma felicidade. Na verdade, a gente instigou o Efraim para bater no Estevão. Sozinho, quietinho, mas quando juntava, gente, era o cão. Não é assim? Cuidado, preste atenção no seu filho. De repente ele está escamoteando coisas para você. Judá. Esse aí é perigoso, né? O nome significa louvor. Olha que nome bonito, né? Louvor. Legal, maravilha. Foi ele que sugeriu vender o José. Pô, peraí, o cara sugeriu vender o irmão. Né? À toa que Judas é derivado do nome dele também, né? Vendeu Jesus. Está bem na lógica aqui, ó. Inspirou-se no antepassado.
Foi Judá que teve a ideia de vender José. O que a gente pode perceber no Judá? O Judá é aquele camarada que ele é bom e ele é mau. Você tem que acertar o dia dele. Tem dia que ele está maravilha, ele só faz o bem. Tem dia que ele não está maravilha, ele não vai fazer o bem. Observe que a história dele tem altos e baixos, gente. De repente o camarada resolve vender o irmão. Em vez de lutar para libertar o irmão, ele vendeu o irmão dele. Foi ele que sugeriu isso. Olhando mais de perto a sua situação, ele casou-se com uma mulher cananeia. Os filhos dele morreram jovens. É interessante que a Bíblia diz, Deus matou os dois. E o terceiro, ele tinha prometido para Nora, aí enganou a Nora, porque a Nora também, né, a gente morreu os dois com ela. Aí depois a Nora enganou ele e teve filho com a Nora. Está na Bíblia, tá? Se você quiser dar uma olhada lá, você vai ver. Ele teve filho com a Nora. Olha a bagunça dessa família. E tem mais um detalhe. Ele era uma pessoa que, como eu disse para vocês, tinha essas características de coisas ruins. Mas quando José exigiu que Benjamim fosse levado para o Egito para que eles pudessem ter a provisão, a semente, Jacó não queria deixar Benjamim ir. O Rúben chegou para o Jacó e falou assim, mate meus dois filhos. Olha que estupidez, quer dizer, matar os filhos, neto. O Judá chegou para ele e falou assim, coloca o menino sobre minha tutela. Se não o trouxer de volta, não me abençoe, pode me amaldiçoar. Grandeza. Assumiu para si a responsabilidade e disse, por favor, libera o menino, eu assumo as responsabilidades. Ele se colocou no lugar do outro. Nesse sentido, ele se parece com Jesus, que se colocou em nosso lugar e levou sobre si as nossas maldições. O que pensar de Judá? Que tipo de ética o meu filho tem? Às vezes seu filho chega em casa e fala assim, olha, desde que seja amor, tudo é permitido. Ele está assistindo Malhação, tá? Presta atenção. Ah, eu acho assim, se a pessoa está feliz, tá bom. Senta com seu filho, converse sobre a ética dele. A ética dele não é bíblica. A fonte dele não é a palavra de Deus. Alguém está fazendo a cabeça do seu filho na escola ou em algum outro lugar. Por que meu filho se interessa por mulheres descrentes ou minha filha só se interessa por tranqueira? Ah, pai, aqui está o meu namoradinho, Zé Droguinha. Complicado, né, irmãos? Complicado. Você já foi conhecer quem serão os futuros cunhados e sogros da sua filha? Não, pai, mas eu vou casar só com ele. Filha, você vai casar com a família dele. A sua cunhada que bebe feito uma louca vai aparecer na sua casa e fazer escândalo, com certeza. Porque ela vai bater no marido dela, o marido dela vai bater nela e a coisa vai complicar, eles vão aparecer na sua casa. Escute só. Por que eles querem namorar pessoas não crentes? Boa pergunta, né? Ele ou ela é conivente com os erros de seu irmão, seus irmãos, ou contesta? Se envolve? Judá era um camarada que não tinha muita postura também, como Rúben. Como ele se relaciona com o sexo oposto, ele ou ela? A vida sexual de Judá era uma catástrofe. Pode ler, você vai descobrir que não era nada correto. Dan não temos muito o que falar, tá? É esse indivíduo aí.
pouco se sabe sobre sua vida. Agora vamos para, eu coloquei Aldan, isso, agora vem a Diná, isso? Isto, a Diná. Vamos falar um pouco sobre a única filha de Jacó. Eu creio que muitos de vocês nem sabiam que ela tinha uma filha, né? Tinha uma filha chamada Diná. Diná é a única menina, filha de Lia. O nome significa julgada. Irmãos, pelo amor de Deus, escolhe bem o nome dos seus filhos. Tem pai que não tem sentido, né, irmãos? Vocês sabem que eu tenho um amigo que ele estudou lá em Florianópolis. Ele disse, eu tinha um colega de turma que o nome dele era Let's Go. E aí chamava ele de Letisgo. Mas onde esse pai achou Let's Go, gente? Né? Bruce Willis. Quando o seu filho chegar e falar assim, pai, o nome do seu neto vai ser Bruce Willis, bate nele. Não no neto, no filho. Bruce Willis, gente. Aquele camarada é muito azarado. Os filmes dele é tudo só... Né? E não dá certo no casamento dele, pode perceber. Os personagens dele todos são atrapalhados. Aí o seu neto é o Bruce Willis. Né? Aí o nome do filho é Arnold Schwarzenegger. Primeiro, para soletrar esse nome vai ser uma catástrofe. Não é assim? Aí vem o filho lá, o neto quer colocar um nome, né? E interessante é que às vezes põe assim, o nome do meu filho é Salomão, aí chamam ele de Sal. Cadê o Sal? Se botou o nome de Salomão, chama logo Salomão inteiro, não é verdade? Fica colocando nome, depois a criança sofre na escola, fica uma situação delicada. E às vezes tem sentido de nome que não tem nada a ver, né, irmãos? Por exemplo, Dolores, pessoa que tem dor. Não sei, eu não creio que essa pessoa vai ter dor, mas, poxa, chama de dólar então, dólares. Melhor, né? Uma coisa. Dolores. Desculpa a pessoa que tem o nome Dolores, mas pensa o que está envolvido nisso tudo. O nome dela é Julgada. Ô Julgada, vem cá. Não ajuda nada, né, irmãos? Vamos mudar esse nome aí, né? Vamos trocar essas coisas aí. Foi seduzida por Siquém, filho de amor, siquemita. A Diná, um certo dia, certamente uma menina de uns 15, 17 anos, ela foi passear no shopping center de Siquém. E de repente tinha um playboy lá. E aí começou um olha de cá, um olha de lá, troca um zap e tal. O rapazinho seduziu ela e teve relações sexuais com ela, pelo jeito consensual. Hoje a sociedade relativiza bastante isso. Nos dias de Jacó, uma mulher que não fosse virgem não casava. Diná morreu solteira. Porque teve uma fé, uma aventura, uma relação sexual fortuita. Mas isso não foi todo o problema. O problema é que os irmãos foram lá e se vingaram do sedutorzinho e mataram a família inteira. Olha a confusão que deu. Percebe que essa menina ela vai fazer uma aventura sexual e ela acaba se tornando um motivo de uma catástrofe. Teve repercussão desastrosa essa aventura dela. Quantas são as vezes em que nós ficamos sabendo que adolescentes vão na festa do peão lá em Pompeia? Era um problema isso. Mãe adolescente tinha uns punhados, vai na festa do peão, se engravida de um peão, aquele peão já correu o trecho, sumiu, já tem umas 5, 6 filhos por lá, e está lá, e a sociedade tem que sustentar essa situação. Mães, sentem com suas filhas e conversem sobre sexualidade. Não deixa a escola, não deixa aquele galanteador barato, daquele filho, daquele homem sem noção que fala assim, meu filho é um garanhão. Só que ninguém toca na filha dele, né? Mas no filho dos outros ele quer que toque. Mas na dele não.
É hipocrisia, é machismo, é patriarcalismo na sua mais horrorosa manifestação. Se o que você não quer para sua filha, por que você quer para a filha dos outros? Mas aí você se gaba, meu filho é um pegador, e a sua filha é uma pegada? Não, então muda essa sua visão. Orienta seu filho a respeitar a filha dos outros. Pais, conversem sobre sexualidade com seus filhos. Explica para eles o que é e o que não é. O que pode e o que não pode. Uma das coisas que você pode evitar é ser pai do seu neto. Mãe dos seus netos. Porque muitas adolescentes fazem exatamente isso. Diná, aconteceu isso. Quem é o padrão de vida afetiva dela? Se é a Anitta, cuidado. Quais são as ilusões dela? Ela ainda acha que tem um homem maravilhoso montado num cavalo lindo e maravilhoso que vem cortejá-la? Explica para ela que alguns homens são ogros. E alguns homens são homens. E que ela precisa aprender a diferenciar um do outro. E que existe muito moleque com barba. E não tem a mínima responsabilidade. E quando o bicho pegar, ele vai correr para se proteger no papaizinho dele. E vai deixar você sozinha com o filho que você gerou dele. Fale isso para suas filhas. Não precisa dar um choque de realidade. A sua filha é um muro ou uma porta? O autor de Cantares diz: se for uma porta, construiremos um muro ao seu redor. Proteja o coração da sua filha. Como ela vê o relacionamento misto? Ela acha normal? Conversa com ela. Um grande incêndio é evitado quando ainda é uma pequena fogueira. Ou às vezes um cigarro não apagado. Gad, não tem muito o que falar sobre ele. Azer, esse nome é bom, viu, irmãos? Azer significa feliz. Ou felicidade, vem cá. Muito bom, né? Naftali já não é muito bom, né? O cara é alugado. O alugado, vem cá. Eu não colocaria o nome do meu filho Naftali. Zebulon. Também não sabemos muita coisa a respeito dele. Agora eu quero falar sobre os dois últimos filhos, para terminar a nossa fala. José. José é o filho mais velho de Raquel. O nome dele significa acrescentado. Ele era o filho predileto de Jacó. Tesouro do papai. Se você tem só um filho, esse filho tem que ser o seu filho predileto, tá? Mas se tiver mais de um, você deve tratar os seus filhos de maneira igual. O Jacó era o queridinho da Rebeca. Esaú era o queridinho de Isaac. Aí o Jacó repetiu o erro e fez do José o protegidinho. E o pior, irmãos, ele me pega e faz uma túnica de muitas cores e coloca no José. Ele estava literalmente dizendo assim: este é o alvo, atirem nele. Para pensar, irmãos, você tem 12 filhos e você coloca um e diz assim: ele é melhor que todos vocês. É claro que os outros 11 vão hostilizá-lo. Está escrito nas estrelas. Não podemos entrar nessa onda de meu filho predileto. Não. Todos os filhos são iguais. Você pode amar de maneira diferente. Por exemplo, eu amo o Lucas de uma maneira porque ele é um menino, e amo a Raquel de outra maneira porque ela é uma menina. Agora, ambos são para mim preciosíssimos. Uma vez, numa brincadeira lá na igreja, disseram assim: pastor, se a sua casa pegar fogo, está lá a Iraci, Raquel e Lucas e os livros, quem você salva? Eu falei: a todos eles, desde que saio com o livro na mão.
É lógico, vai sair sozinho sem livro, não é? Viu, se pegar fogo aqui eu te ajudo também, mas só os livros estão ali, tá? Você pega e sai junto. Brincadeiras à parte. É claro, irmãos, que os livros se explodam. Meus filhos, minha esposa serão objeto da minha ação salvadora. Mas qual dos dois? Os dois? Eles dois são meus filhos. Robinho, é 4, hein, Robinho? Tá trabalho, hein, cara? Chama os vizinhos. Não é assim, irmãos? Não podemos nos afeiçoar a um e hostilizar, porque a gente já coloca os outros contra ele. Jacó fez isso, irmãos. Aí, resultado, o menino foi hostilizado e o menino foi vendido. É claro que Deus trabalhou em meio a tudo isso. O próprio José falou, antes de vocês mandarem, Deus já estava preparando tudo, mas vocês mandaram. Quero que vocês entendam isso. Agora o José também não ajudava, né, irmãos? O José me tem um sonho. Em vez de ficar com um sonho para ele vai lá e fala para os irmãos, eu sonhei que eu tinha ali a minha colheita, eu amarrei assim, aí a colheita de vocês se curvava para a minha. Ô irmãos, não dá, né? Está pedindo. Depois ele tem um sonho e diz assim, eu sonhei que o sol, a lua e 12, gente, 12, podia ser 13, mas ele falou 12 estrelas se curvavam a mim. Aí os irmãos falaram, ué, nós também? E o Jacó falou, eu também, eu sou o sol, sua mãe é a lua. Que conversa é essa, garoto? Irmãos, nem tudo que Deus compartilha conosco deve ser compartilhado com os outros. Eu já vi pessoas chegando, irmãos, eu tive um sonho que o Senhor me deu uma esmeralda maravilhosa. Aí os outros falaram, o Senhor nunca me deu uma pedrinha, nem um cascalhinho. Percebe que às vezes você acaba diminuindo as outras pessoas? O José foi vacilão nesse ponto e acabou sofrendo. Ele foi prisioneiro no Egito, depois se tornou o primeiro-ministro e acabou se tornando o herdeiro de Jacó. Foi ele que recebeu a bênção das propriedades, diversas propriedades. Ele tem dobro, pode ver que José tem 2 tribos na divisão das terras. Nós temos filhos preferidos? Você pode ter, tá, Cari? Filha preferida, tudo bem, você está liberado. Quais são os danos que podemos causar aos nossos filhos por serem preferidos? E tinha um negócio, viu? O José era X9, ele entregava os irmãos. Conversa sobre esse negócio aí, porque não vai dar certo, né? Como ele vê seus irmãos? Inferiores a ele? Sabe que o pai e a mãe vai proteger ele, aí ele apronta e coloca a culpa no outro. Já ouvi muitos relatos assim. Que tipo de atitude ele tem com seus pais? Vamos terminar com Benjamim? Benjamim significa o filho da minha destra. Quando ele nasceu, a mãe dele morreu. Aí queriam colocar o nome de Benoni, filho da minha dor. Jacó falou, não, filho da minha destra. Muito bem, Benjamim, filho mais jovem, o caçulinha, né? Jacó manteve ele perto e não queria deixar ele sair de perto. Depois que venderam o José, o Benjamim virou o predileto. Aí o Jacó ficava segurando ele. Meu filhinho querido, não sai de perto dos meus olhos. Só que o menino foi crescendo. E aí o José sabia, o José era muito inteligente. O José reteve os irmãos e falou assim, vocês só voltem aqui com aquele mimado do papai. Traz ele aqui, quero ver ele. O meu pai não vai deixar ele sair. Não interessa, seu pai tem que aprender que os filhos não estão aqui para os pais. Eles estão aqui para Deus. Existe uma coisa a dizer, cria filho para o mundo. Não cria filho para o mundo não, cria filho para Deus. Só que entenda o seguinte, quando o seu filho tiver com uma idade assim, mais ou menos uns 18, 20, no máximo 25, põe para fora. Estou sendo duro? Não, estou sendo realista. Seu filho tem que tomar decisões por ele mesmo.
Ele tem que aprender a ser homem, e sua filha aprender a ser mulher. Porque senão ele fica, ai meu bebê, que bebê, coisa nenhuma. Bebê que usa fraldinha. Bebê são aqueles dois que estão lá no fundo. Seu filho não é bebê, coisa nenhuma, ele tem que tomar decisões. Deixa seu filho ir lá, fez coisa errada, não deu certo, ele tentou. Mas você fica resolvendo tudo para o seu filho. Aí seu filho tem 35 anos, ah pai, eu preciso pagar esse boleto. Tudo bem filho, eu vou pagar para você. Toma vergonha na tua cara, vai pagar esse boleto. O Benjamim era o protegidinho do Jacó. Ai, meu tesouro, minha coisa mais linda aqui. Aí José falou, tira o fiinho do papai e manda ele vir aqui. Quero conversar com ele. Eu tinha 20 anos de idade, gente. Fui para o conselho da igreja e falei, quero ir para o seminário. O conselho da igreja aprovou. Levei a carta. Meu pai leu a carta, precisava de uma liberação dele. O seminário tinha esse negócio, né? Meu pai assinou a carta. Aí a minha mãe chegou toda chorosa. Ai, meu filhinho, meu caçulinha, vai para longe. Aí meu pai interviu e falou, ele já é um homem, deixa ele seguir o seu destino. Falei, glória a Deus. Nunca mais voltei para morar em Campo Grande, porque o meu pai me liberou para ser homem. Esse dia no Canadá, um pai conseguiu ganhar uma causa para tirar o filho de 36 anos de casa. Acredite. Em Pompeia eu conversava com um senhor de 60 e poucos anos, e ele disse assim, ai pastor, minha situação financeira não está muito boa. Eu falei, mas por quê? Ele parecia bem. É que eu pago as faculdades dos meus filhos. Eu falei, quantos não tem seus filhos? Um tem 42, outro tem 45. Ô, toma vergonha na tua cara, vai pagar a sua faculdade? 45, está dependendo do papai. Sabe o que as águias fazem? A águia vai fazer o ninho dela. Ela pega espinho. Todinho espinho assim. Depois ela pega muitas folhas, mas muita folha mesmo. Depois ela pega a pena dela, ela arranca as suas penas e põe no ninho. Põe os ovos, os filhotes nascem. Aí o filhote vai crescendo, de repente ela pega uma pena, joga. Pega outra pena, joga. Daqui um dia ela começa a tirar as folhas. Aí o bonitão, todo empenadão, já com condições de voar, sentiu uma espinhada, outra espinhada, outra espinhada. Um dia eu conversava com um pastor e falei para a esposa dele assim, aprende com a águia, põe esses moleques para fora, esses barbudos na sua casa aí. É a minha mamãe. Ué, se vira, gente, vai para a vida. Mas minha mãe vai sofrer. Sorry, a vida é assim, gente. E mães, pelo amor de Deus, deixe seus filhos serem homens, serem mulheres. Jacó precisou aprender que Benjamim precisava ser um homem. Como é que nós tratamos nosso filho caçula? Que privilégio concedemos a eles por ser caçula? Quando é que ele vai se tornar um homem? Arrisque-se. A águia leva o filhote para voar. Aí ela coloca o filhote nas costas, ela faz assim. Aí o filhote, desesperado, ela vem e pega de novo. Faz seu filho encarar a vida. É preciso. Fará bem para ele. O apóstolo Paulo disse que a graça que salva também educa. A Bíblia sempre vai trabalhar dois lados da moeda. Existe graça e existe responsabilidade pessoal. Os filhos de Jacó foram agraciados por Deus porque Jacó tinha uma aliança com Deus. Eles eram netos de Abraão. Por outro lado, Deus não viu nada neles que os recomendasse. Se eu fosse Deus, eu não escolhia nenhum desses indivíduos aí. Mas Deus os escolheu. Como escolheu você, escolheu a mim. Agora, o fato de que Deus não viu nada que os recomendasse, Deus viu neles tudo que pudesse usar para o louvor da sua glória. Porque Ele é Deus. Deus não os isentou de seus erros. Rúben perdeu a primogenitura, Simeão
Todos, exceto Benjamim, sofreram por terem vendido José aos ismaelitas. Leia a história, você vai descobrir isso. Paulo nos ensinou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus tem esse efeito maravilhoso. A graça de Deus é como um lírio branco que nasce no brejo e não se contamina. O transbordamento da graça pode ser entendido, não deve ser entendido como uma licença ao pecado. Ou às vezes pode, mas não deveria. É um risco que Deus escolheu correr ao usar a sua graça para com todos. E Paulo disse: permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? De forma alguma. Deus nos ama e nos aceita como somos. Mas seu amor é tão grande que ele não quer que sejamos como nós somos. Ele quer que nós nos tornemos semelhantes ao seu Filho Jesus. Deus não tem nenhum problema em você ter problemas de caráter. Ele vê você como uma pedra bruta. Mas assim como Da Vinci olhava para uma pedra e via nela um Moisés, um Davi, Michelangelo fazia assim. Deus olha para você e vê você do jeito que Ele quer transformar a sua vida, em alguém semelhante a Jesus. Foi assim com os filhos de Jacó, é assim conosco, porque Deus é Deus que escolhe os imperfeitos e os aperfeiçoa pelo seu Espírito Santo. Amém?